Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com vocês nesta manhã. João, o que se verifica nessas alterações da norma regulamentadora foi a prioridade, a inclusão de outros tipos de situações de doenças ocupacionais. E essa inclusão visou focar exatamente nas doenças psicossociais, que estão relacionadas ao ambiente de trabalho. Se nós olharmos, João, estatisticamente, nos últimos anos, uma das maiores causas de afastamento dos trabalhadores de seu emprego, de seu cargo, para recebimento de auxílio-doença, está relacionada a causas psicossociais. Por exemplo, depressão, síndrome de Burnout, estresse, né? E isso gerou um alerta, um sinal de alerta, o que está acontecendo. E essa norma visou justamente incluir nesta legislação, formas de prevenção, ou seja, o objetivo foi colocar a saúde mental do trabalhador também como um foco de prevenção, onde as empresas vão ter que seguir, desde 26 de maio em diante, normas de prevenção, ou seja, eles vão ter que se adaptar e prever mecanismos de controle para evitar situações que possam afetar a saúde mental do trabalhador. Essa obrigação se estende a toda e qualquer empresa que possua em seu corpo de funcionários empregados seletistas. Não importa se a empresa possui, por exemplo, 5 empregados ou 500, a obrigação é a mesma. Mas é lógico que nas empresas que contam com um grande número de empregados, essa preocupação se torna muito maior. Quanto maior o ambiente de trabalho, maior o risco de doenças mentais para os trabalhadores. E apenas contextualizando, João, pegando o gancho do que a Annelise comentou a respeito das situações em relação à liderança, é muito comum aqui na nossa região, e no setor do comércio, atendimentos, tanto aqui no sindicato, como no meu escritório, atendimentos de pessoas que são comerciários, que são empregados de determinada empresa, que relatam a mesma situação quanto a uma determinada liderança. É diferente de um caso isolado, quando uma trabalhadora relata um problema com uma chefia. Agora, quando essa situação se repete diariamente em relação a uma mesma empresa, quando você recebe funcionários que relatam a mesma situação de pressão por parte da chefia, a mesma situação de cobrança, tratamento ríspido, humilhações no ambiente de trabalho, você tem que ligar um sinal de alerta. Algo não está acontecendo para garantir um ambiente de trabalho sadio, né? É muito comum, e a Annelise sabe muito bem, situações onde determinada empresa troca de chefia. Chegou um novo gerente de São Paulo, preparado, mas muitas vezes, eu não estou contextualizando de maneira geral, mas muitas vezes acontece o quê? Essa liderança, ao chegar e ao invés de dialogar com os trabalhadores, entender os pontos críticos e o que pode ser melhorado, tanto no ambiente de trabalho como em relação à empresa, eles acreditam que a sua imposição de liderança se faz na base do grito, na base da pressão. Isso, muitas vezes, eu, como advogado, atendi trabalhadoras, especialmente mulheres, que me relatam que, doutor, eu não aguento mais trabalhar naquela empresa. Eu não quero, amanhã não vou mais. Chega a esse ponto onde a situação de pânico, a situação de pavor, a angústia que esse trabalhador sofre no ambiente de trabalho, lhe impede de continuar a trabalhar. E muitas vezes nós somos obrigados a entrar com processos pedindo justamente a rescisão indireta em razão da não observância do ambiente de trabalho sadio em termos psicossociais, psicológicos, né? Algumas medidas que as empresas podem implementar justamente fazer entrevistas
entrevistas, ainda que sigilosas, de preferência sigilosas, com os empregados, criar canais de denúncia, e não só criar os canais de denúncia, mas também adotar medidas para que esses canais, que as denúncias recebidas sejam investigadas. Muitas vezes, empresas grandes têm esse canal de denúncias, tanto internamente como junto à CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, mas quando recebem essas denúncias, elas não dão a importância necessária, acabam relevando, abafando, né? E essa implementação dessas medidas preventivas, com a identificação dos riscos, do número de empregados, de quais os setores que estão mais suscetíveis a esse tipo de pressão, são necessárias e importantes justamente para prevenir e evitar que essa situação venha a ocorrer. E quando ocorrer, que essa situação de assédio, depressão seja resolvida. E não a palavra-chave é exatamente a humanização, o tratamento humanizado. Tratar os trabalhadores de maneira igual, e não um tratamento desigual, onde acontecem várias situações onde determinadas pessoas de uma equipe são tratadas de um jeito e outras de outro jeito, né? Intimidações, humilhações, cobranças excessivas, né? São vários exemplos de situações onde se verifica a postura de uma liderança tóxica que vai gerando um prejuízo para a saúde mental dos trabalhadores. E quando essa liderança tóxica não é identificada, e ainda, além de não é identificada, e o proprietário da empresa nada faz para resolver as denúncias que são recebidas, ele está sendo omisso. E por ser omisso, a empresa também vai responder civilmente, administrativamente e no aspecto trabalhista, quando esse trabalhador buscar uma indenização na esfera apropriada. É isso que vem que acontece no dia a dia, né? E são várias situações que a empresa pode perceber sinais onde o ambiente de trabalho não está sadio. A Annelise já comentou sobre a elevação do número de afastamentos, de atestados, mas também quando acontecem muitas situações de saídas antecipadas, atrasos corriqueiros, né? São várias situações, rotatividade, ou seja, determinadas empresas que não conseguem deixar o seu corpo de funcionários completo, porque determinado vendedor, por exemplo, do comércio, fica lá 3 meses, 4 meses, e não aguenta a pressão, não aguenta as metas, né? E prefere sair desse ramo e trabalhar em outros ramos, em outras atividades que não gerem uma pressão tão grande. E mais, gerar também outro tipo de reclamação é o excesso de jornada de trabalho. Hoje muito se discute sobre a redução da jornada de trabalho, e o Brasil até hoje está muito atrasado comparado com outros países na questão da carga horária semanal, da carga horária diária, né? Quanto maior o número de horas de lazer e o menor o número de horas trabalhadas, isso também serve e é importante para garantir a saúde mental do trabalhador. Um trabalhador, uma equipe que está com sua saúde normal, em um ambiente de trabalho saudável, justamente vai produzir muito mais, vai gerar mais lucro para a empresa do que uma empresa onde o ambiente de trabalho não é sadio, é tóxico. Até pouco tempo atrás, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma comissão formada por representantes dos trabalhadores, eleitos pelos trabalhadores, e por representantes da empresa. Essa comissão tinha o papel de adotar medidas preventivas quanto à ocorrência de acidentes de trabalho. Mas agora a CIPA também tem mais uma responsabilidade, que é prevenir não só os acidentes, mas também o assédio, garantir também e lutar por um ambiente de trabalho sadio. Esse é um papel relevantíssimo da CIPA. E se o trabalhador está ligado, trabalha numa equipe, numa empresa que conta com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
utilize sim esse canal como um meio inicial de denúncias. Muitas vezes o trabalhador, e isso é a maioria das situações, se sente constrangido de reclamar diretamente para o proprietário da empresa, pois fica com medo de ser mandado para a rua no dia seguinte, né? Então a CIPA, sim, possui agora um papel muito mais relevante do que antes, pois possui mais atribuições. Quanto à obrigatoriedade ou não de manter, da empresa manter em seu corpo de funcionários um psicólogo, ainda não há uma obrigatoriedade. A empresa não está obrigada, mas sim, é aconselhável que toda e qualquer empresa que conte com um número elevado de empregados, conte sim com uma profissional responsável, com algum psicólogo, que possa prestar um auxílio individual aos trabalhadores e também adotar medidas de prevenção gerais em relação à empresa onde ele trabalha. Apenas para explicar ao trabalhador o que significa essa palavra, a rescisão, essa frase, a rescisão indireta. Existem hipóteses previstas na lei, na CLT, onde o contrato de trabalho pode ser encerrado. A primeira hipótese, logicamente, é quando o empregado é despedido. A empresa mandou o empregado embora e vai receber os seus direitos normais referentes a esse tipo de decisão. A segunda hipótese é quando o empregado pede demissão. Mas existe na lei uma terceira hipótese, que se chama rescisão indireta. São situações onde a empresa comete uma falha grave e grave o bastante para justificar que o empregado peça judicialmente a quebra do contrato, ou seja, peça o encerramento do contrato na justiça. Lógico que existem hipóteses mais claras, por exemplo, atraso de salário, atraso de fundo de garantia, atraso no pagamento das férias, mas a situação que se trata hoje, que é referente ao assédio moral, à perseguição, metas abusivas, todas as situações que em um círculo fecham o assunto referente à saúde mental, também são hipóteses que autorizam a rescisão direta do contrato de trabalho. E uma vez que essa falta grave da empresa seja reconhecida pela justiça, isso significa que a empresa deverá pagar ao empregado todos os direitos normais de uma rescisão normal. Por exemplo, vai liberar as guias do seguro-desemprego, a multa de 40% do fundo de garantia, saldo de salários, férias, 13º, sem prejuízo da indenização por danos morais, né? Então, são essas hipóteses que eu acho que o trabalhador deve entender. Mas, diferente de uma situação clara, onde, por exemplo, o salário não está sendo pago em dia, nos casos que envolvem a saúde mental, assédio moral, dano moral, perseguição, metas abusivas, o trabalhador precisa reunir provas dessa situação. Provas documentais, como prints de conversas, mensagens, e-mails. Muitos trabalhadores, inclusive, conseguem até fazer gravações de reuniões, de cobranças, de xingamentos, de desrespeitos que são cometidos por parte de seus superiores hierárquicos. E esse tipo de prova não é ilegal. Essa prova é lícita e está sendo reconhecida pelo Poder Judiciário como um mecanismo para provar a ocorrência do assédio moral. E, logicamente, além dessas provas documentais que o trabalhador pode reunir, também é importante garantir a prova testemunhal, ou seja, colegas de trabalho que possam confirmar a ocorrência desse assédio, dessa perseguição, né, no ambiente de trabalho, quando for necessário esse depoimento na justiça, né?